estou aqui iniciando a nossa conversa sobre esse ano que está às vésperas de se encerrar, 2025, e uma expectativa para que 2026 possamos ter financeiramente melhoras, né? Independente da situação de cada um, sempre visando que o propósito é termos a sabedoria e conhecimento em diversas áreas, né? Então vamos dialogar e conversar um pouco. A pauta proposta vai desde essa introdução, que já está acontecendo, trazer o cenário macro, entender como o Brasil se posiciona diante das finanças, as enquetes, muito legal a participação que nós tivemos ao longo dessa semana prévia a esse encontro, as respostas, conforme chegavam e vocês respondiam, embasaram os slides que serão pormenorizados, trazendo detalhes de cada participação, findo ali com o método 5D, que eu já aplico, e vem ali o encerramento do nosso bate-papo de hoje. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E aos pouquinhos, sei que vai aparecendo mais um, mais outro, e assim vamos, né? A parte introdutória, trazer aqui um pouco sobre quem está com vocês, por mais que boa parte já conheça de diversas situações, seja no âmbito profissional, pares de trabalho, sejam aqueles que já foram meus alunos em algum estágio da vida de amadurecimento acadêmico, ou até mesmo vindo pelas redes sociais, né, entendendo o poder das conexões, né? Tenho uma formação em informática, uma outra em matemática, com especialização em docência do ensino superior, mestrado em engenharia da informação, doutorado em ciências sociais e uma pós-graduação em mentoria para educação profissional e tecnológica. O que eu destaco nessa tela é que, academicamente, eu não tenho formação em finanças, mas notem que dinheiro a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na escola. Estou vendo ali meu amigo, Júnior, que legal tê-lo aqui, né? Ele pode me responder. Dinheiro a gente não aprende a lidar nos bancos escolares. O que nos ensina é a vida. Ademais, atuo em universidade há mais de 20 anos, há basicamente 25 anos, lecionando no ensino superior, alguns livros de destaque, conhecidos como best-seller, né? A Top Voice pelo LinkedIn, em educação financeira, esse prêmio recebido ano passado. Tenho o método 5D, explicitarei no final, em um dos últimos slides, que é a proposta de aplicá-lo em educação financeira. Palestrante, e ano passado fui reconhecido como profissional do ano na categoria Tecnologia e Inovação pelo Rotary Club, 8 de dezembro. Dos livros publicados, para poder trazer, aí sim, o entendimento na área de finanças, esses são alguns, trouxe apenas aqueles que estão direcionados à nossa área de interesse do diálogo dessa noite, que é sobre finanças. Tenho em destaque o que está mais à esquerda, numa capa vermelha acentuada, que é Cálculos Financeiros para Excel e HP12C, aplicação de ferramentas. O primeiro e aquele que mais vendeu, aquele que até hoje é campeão de vendas. Contudo, esse de capa verde, que é o terceiro da esquerda para a direita, ele ficou por 2 anos na lista dos 10 mais vendidos da Amazon Prime Day. E é muito usado em concursos pelo Brasil. E isso faz também com que haja uma boa saída. E um destaque que eu trago aqui é meu score no Serasa. Eu não sei se alguém pode mostrar também seu score, para ver se chega a esse 1.000 de 1.000, né? Qual é a sua linha de crédito, né? Se eu precisar de crédito amanhã. O interessante é que, geralmente, se você tem uma nota alta no Serasa, via de regra, é porque você não precisa. É quase que desleal, né? Quem geralmente precisa, às vezes não tem o score tão considerável. E deixo também um QR Code para direcionar minha página, professorjarbas.com.br. Isso dito, vamos agora falar das finanças. Aqui apenas para trazer quem está desse lado com vocês essa noite, né? Bom, vamos entender o Brasil. Como é que nós estamos? Trago aqui uma pirâmide
mostrando que a base pautada naqueles que ganham até um salário mínimo. Hoje, o nosso salário mínimo ele é da ordem de R$ 1.518. Então, no Brasil, sim, nós temos uma questão de baixa renda. Então, observemos que 30 e tantos por cento recebem até um salário mínimo. E aqui entram até muitos que dependem do auxílio emergencial, dependem do governo. Mas o que chama atenção nesse slide é que nós temos que 92% aproximadamente da população, quer dizer, nós estamos aqui com 40 pessoas. Nós poderíamos dizer que dessas 40, 36, 39 por ali recebem até 5 salários mínimos. O grupo no Brasil que recebe acima de 5 salários mínimos, nós falamos algo em torno de 8% da população. Se alguém aqui recebe acima de 60 salários por mês, é uma fatia de 0,1%. Então, esse ápice, né, mostra que a base da renda no Brasil ela é baixa. E mostra, inclusive, que a média do brasileiro é da ordem de 3.500. Então, o brasileiro ganha, em média, 2 salários mínimos. E 92% menos de 5 salários. O que é o conceito da média? Ora, se eu ganho um salário mínimo e coloco na mesma pesquisa o Neymar, a média vai aumentar. Então, a média é uma medida muito traiçoeira. E aí o DIEESE apresenta que uma família com 4 pessoas precisaria minimamente de R$ 7.116 para sobreviver no mês de outubro de 2025. O DIEESE traz resultados de pesquisa sobre a necessidade da cesta básica todo mês. Por isso que eu coloquei o salário mínimo de março, nós sabemos que ele só será reajustado em janeiro do ano que vem, então não precisava colocar outubro também para ficar similar às outras duas informações. Mas eu quero mostrar nessa tela a disparidade que há entre o salário mínimo, termos 92% da população recebendo menos de 5 salários mínimos, e o DIEESE diz que a média deveria ser 7.100. 7.100, eu não sou bom de contas, na matemática não é meu forte, mas se eu pegar 1.500 e multiplicar por 5, o DIEESE diz que cada família deveria ganhar em torno de 5 salários mínimos. Mas essa eu creio que não seja a realidade de muitos nesse país. Isso dito, é entendido também que nós estamos endividados. Alguns já estão no ciclo do inadimplemento. Então, essa tela mostra que aproximadamente 50% da nossa população está endividada. E o que me causa aqui um espanto nessa pesquisa é mostrar o seguinte: observem o lado direito, com esses números que estão em uma única coluna. O segundo mais endividado no país é o Distrito Federal, que tem uma renda per capita altíssima. E notem que o Piauí está lá embaixo como um dos menos endividados. Então, se eu fizesse uma relação Piauí, eu destaco porque Teresina é a única capital do Nordeste que não é litorânea. Então, como eu gosto muito, dá para ver aqui atrás, né? Eu gosto bastante de viajar, é um dos meus propósitos com o dinheiro, é me proporcionar experiências, né? O Piauí tem esse destaque. Dizem que existem 4 estações do ano muito bem definidas no Piauí: quentura, mormaço, verão e inverno. E quem é de lá talvez possa dizer até melhor do que eu, né? Que é quente o ano inteiro. Mas não é necessariamente um estado que está muito endividado nessa relação. Olha o Distrito Federal, está lá para cima, endividado. E a renda per capita no Distrito Federal? A priori, é alta. Então, a tela traz essa relação para mostrar, nós estamos endividados. Esse endividamento, sobremaneira, ele se dá no cartão de crédito. As famílias estão usando o cartão de crédito como extensão da renda, usando para a alimentação, usando para o combustível, usando para o transporte por aplicativo.
Então, isso é recorrente. Então, vira aquele efeito bola de neve. Existe também uma fatia das dívidas associada às financeiras, que é o crédito complemento para algum momento, seja fazer crédito para emprestar a algum amigo, algum parente, seja por alguma necessidade emergencial. Via de regra, nós não possuímos reserva de emergências. E eu nem uso reserva de emergência, porque não quer dizer que apareça apenas uma. Eu tenho o hábito de usar reserva de emergências, pluralizando. Então, essa tela é para mostrar para onde a dívida vai. Ademais, coisas figuras, né? Questão de gênero. Independente de qual for o gênero, mesmo que use o conceito LGBTQIAPN+, isso está diluído. Um retrato trazendo masculino. Isso. Deixa eu só ver aqui quem está com a áudio ligado. E quem está com a faixa etária, ela também. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho. A gente tem aqui dois, né? Desliga o microfone, pessoal. Está atrapalhando. Obrigado. Eles são ali, obrigado. Obrigado. Então, mostrando aqui a questão da faixa etária, o que nós observamos? Quando eu chego dos 30 aos 60 anos, que são esses dois bonecos centrais, nós pegamos que é a maior fatia da população endividada. A primeira fatia é o início da fase adulta, a partir dos 18 anos. É quando a minha renda é baixa e, às vezes, eu faço dívidas pensando em antecipar sonhos. Mas quando eu chego nesse último boneco, que é acima dos 60 anos, e pensar que 2 em cada 10 idosos estão endividados, isso me preocupa. Como é que eu quero chegar aos meus 60 anos? Dependendo de um órgão governamental, dependendo de terceiros, dependendo de familiares, ou eu quero ter minha autonomia? E esse eu do futuro depende do eu do presente. A decisão que eu tomo hoje impacta esse boneco que tem 19,7% de dívidas. São os idosos. Quais são as queixas? A aposentadoria não dá, depende do INSS. O que significa INSS? Isso não será suficiente. Esse é o conceito da sigla. Isso não será suficiente. Então, são anos de trabalho na expectativa de uma aposentadoria e quando ela chega, não é suficiente. Bom, então aqui nós temos a leitura do Brasil macro, mas vamos à melhor parte de preparação desse encontro de hoje, a análise das enquetes. Então, sobre as enquetes, a primeira parte que eu posso trazer é, fiquem à vontade para percepções, né? Hábitos de consumo. Quem de nós tinha Netflix há 15 anos? Eu poderia pensar, inclusive, em Pix, que há 6 anos essa palavra nem existia no nosso vocabulário. Mas vamos pensar no streaming. Tinha Netflix há 15 anos? Talvez o máximo eu fosse a uma locadora buscar um DVD. Eu já ia falar aqui um VHS, não, fita, né, VHS. No máximo um DVD, passamos para o Blu-ray, que não pegou, e veio a tal da tecnologia disruptiva para a nuvem, o on-demand, a questão do serviço. Então, o streaming já compõe a nossa cesta. E, por vezes, essa cesta de hábitos de consumo, quantas assinaturas de streaming nós temos e não usamos? Às vezes, tem mais de uma. Eu tenho, no máximo, uma. No máximo, eu tenho uma aqui. Agora, isso me limita. Tem algumas conversas que eu não consigo participar. Quando alguém fala, você assistiu aquela série? Eu nem tenho aquele streaming. Fico por fora daquele diálogo. Isso gera o senso de exclusão, de pertencimento, o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ser esquecido. Olha outro hábito de consumo que nós temos aqui. Transporte por aplicativo, o conceito da plataformização. Recordamos quando o Uber
passou a ser um serviço, e quem tinha carro preto ficava preocupado para não apanhar. Questão dos taxistas incomodados, vou perder meu emprego, e a gente percebe que existe local para todos, existe demanda. Então, o transporte por aplicativo é uma novidade também, é um hábito de consumo. As famílias estão com menos filhos e mais pets. Quando eu mostrei aquele boneco que, depois dos 60 anos, 2 em cada 10 idosos estão endividados, e já posso adiantar que apenas 1 de cada 10 idosos consegue se manter com sua própria renda no Brasil. Outros 9 dependem de terceiros. Agora, eu não quero ter filhos, eu só tenho pet. O pet vai cuidar de mim quando eu chegar aos 60 anos? Quem consegue me responder? É ele? É para ele que eu vou deixar a incumbência? Hoje nós temos alguns que têm filhos, né? Então, é um laço familiar que adiante é uma relação de ciclo de vida. Mas nós estamos adotando mais pets em detrimento dos filhos. É uma mudança também de hábitos, né? A delivery tem até bebida, tem até o Zé. Então, notem que nossa vida ficou facilitada. É o conceito da plataformização. As soluções estão ao alcance da mão. As soluções estão aqui, ó, ao toque do dedo. As soluções que eu preciso, eu encontro nesse aparelho, que o seu propósito inicial foi de receber e fazer ligações, e hoje 3 pessoas entraram em contato comigo via WhatsApp perguntando se podiam me ligar. O seu propósito maior ficou de lado, ficou esquecido. Bom, e as bets? 20 bilhões por mês movimentadas nas bets. Isso é chamado imediatismo. Eu quero solução para hoje. Por que eu vou pensar a longo prazo? Albert Einstein trouxe que a 8ª maravilha do mundo é chamada de juros compostos. É entender a multiplicação do dinheiro. Mas isso não acontece da noite para o dia. É o conceito do longo prazo. E a aposta online? A aposta online é para ontem. Olhem as odds. É uma bela aula de estatística. Esses dias eu até pensei em fazer uma bet quando o Botafogo estava ganhando o Corinthians por 2-1. Aí só o juiz e o VAR viram uma bola que tinha saído, foi quase na arquibancada, e falaram que aquela bola nem saiu do campo. Houve o gol de empate do Corinthians, né? Então, eu até pensei em fazer a bet naquele instante, que a aposta ali 11-1 era atrativa. Mas se tivesse feito, o VAR teria retirado o meu ganho. Então, observemos, né, que os nossos hábitos, eles mudaram. E o que as enquetes trouxeram a partir desses hábitos? Eu posso aqui confessar que a participação de vocês foi riquíssima, mostrou o conceito da coletividade, mesmo que com respostas individuais, e as perguntas tiveram uma sequência lógica. Pelo menos na minha visão, tinha uma percepção de logicidade. Eu não sei se a quem estava respondendo parecia dessa forma, mas a primeira pergunta foi sobre o desafio financeiro. O que nós buscávamos ali? O entendimento sobre o controle e a consciência financeira. Ou seja, muitos querem investir, foi o mais respondido. Mas eu só começo a investir depois que eu não tenho mais vazamentos no meu orçamento. Eu só começo a investir depois que eu não tenho mais dívidas, depois que eu criei a minha reserva de emergências, porque senão fica um passo mal construído. É como se eu começasse a construção de uma casa colocando as janelas, quando eu preciso do alicerce. Então, investir é muito legal ter a maioria nessa resposta, porque mostra que quer um retorno. Mas será que eu tenho o sentimento de que isso gerará uma doação, que eu preciso ter uma espera para chegar naquele resultado? Não acontece de imediato. O nosso cérebro, ele quer resultado rápido, ele quer o sucesso financeiro. Mas será que eu sei lidar com as dores? Nós estamos numa Jonathan Hardy,
que é autor do livro Geração Ansiedade. Poderíamos falar também do efeito dopamina, né? Então, nós estamos em uma sociedade que não consegue mais viver com dores. É a chamada sociedade do analgésico. Tudo eu quero ser imediato. Mas isso é fraqueza, é um comportamento. Então, 46% do grupo sabe que primeiro precisa organizar a casa, que foi quem respondeu quitar dívidas e também controlar os gastos, quase a metade. E isso foi muito rico para a nossa pesquisa. Seguindo as enquetes da semana, essa primeira estava associada com alguns vieses cognitivos. Eu elenquei vários nesse material, porque esse material eu vou disponibilizar para o grupo, combinado? Mas eu não vou falar sobre todos, é porque aí o grupo pode, de repente, pesquisar alguma coisa a posteriori. Então, o que eu tenho ali? Ó? O conceito do efeito manada. Imagine o seguinte, esse final de semana eu fui ao shopping, já ali naquelas compras iniciais de fim de ano, e o vendedor, na hora de me apresentar uma camisa, ele falou o seguinte: essa está saindo bastante, aproveite. Todo mundo está comprando. Como professor de estatística, eu pensei o seguinte: qual a probabilidade de eu encontrar alguém com a mesma roupa no caminho? E o que passa pela cabeça de um vendedor falar isso? Se está saindo bastante, significa o quê? Que é bom? Ou seja, nós estamos também com um processo de algoritmização, que o algoritmo decide tudo por nós, que essa leitura do vendedor parece natural. Ó, compra, está saindo bastante, mas e aí? Né? Eu não gostei, né? Ou seja, eu acabo comprando pelo efeito manada. Se todo mundo está fazendo, vou fazer também. As bets, elas estão no viés do prazer imediato. Cantamos Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. O eu do futuro que se vire, porque eu quero viver o presente. O que nós falamos? Vou gastar. Só se vive uma vez. Quando, na verdade, isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Nós vivemos todos os dias. Quando eu acordo, consigo abrir os olhos e agradecer por mais um dia, é mais um dia de vida. Na verdade, só se morre uma vez. Então, quando a gente diz só se vive uma vez, está totalmente equivocado. Mas nós temos esse viés do prazer imediato. Poderia falar também do viés da propriedade, esse último da lista, né? Quando nós temos a posse de algo e alguém lhe pergunta, quer me vender? Via de regra, a gente coloca um valor superior ao que de fato vale aquele item, porque eu tenho a posse, eu tenho a propriedade. Agora, se eu tivesse que comprar aquele item de alguém, possivelmente eu apresentaria um valor menor. Isso é um outro viés cognitivo. Eu deixo aqui uma sugestão de leitura, que é o livro do professor Sandro, que é Entender as Finanças Comportamentais. Então, deixei aqui, tá? Mas não necessariamente eu preciso passar por todos os vieses dessa tela. Se adiante alguém tiver alguma dúvida sobre algum deles, à vontade. A gente pode continuar esse diálogo. Ainda nessa primeira enquete, algo que chamou atenção é que apenas 8% responderam não gastar por impulso. Eu estava lendo hoje o livro do Nicholas Nassim Taleb, Iludidos pelo Acaso. E ele conta que se os cientistas conseguissem da parte do cerebral retirar a que nos move pela emoção, considerando que nós temos o lado emocional e o lado racional, se nós deixássemos de lado o emocional, fosse retiradas essas ações do nosso cérebro, né, a pessoa não conseguiria nem decidir se ela sai da cama. Então, nossas decisões são guiadas pela emoção. E, surpreendentemente, apenas 8% responderam não gastar pelo impulso. Mas, via de regra, é o que nós mais fazemos. Ou seja, esse é o comportamento que sabota todos os demais. A impulsividade. Nós gastamos por impulso e justificamos pela razão. É uma inquieta briga entre razão e emoção. Bom, o que nos leva, então, ao endividamento? Cartão de crédito, as pesquisas apresentam isso, a falta de controle, geralmente finanças, a gente não tem essa preocupação. Eu tenho uma planilha que eu uso de longa data,
mas não aconselho que seja a única forma de fazer, porque existem múltiplas, né? Hoje a gente tem até o Open Finance, você pode fazer em aplicativo específico, no próprio aplicativo do seu banco, tem diversas formas de ter esse controle. Eu uso uma planilha aos sábados, pela manhã, eu tiro ali um período, não mais do que 30 minutos, para fazer naquela planilha o que aconteceu ao longo da minha semana. É uma forma que eu tenho dos meus controles. Entendo que fazer pontualmente, um a um, ao longo do dia, é muito difícil. Talvez para aqueles que estejam começando a gerar disciplina, começando a gerar o hábito, a gente precisa fazer isso pontualmente. Mas tirar um período ao longo da semana, 10, 15, 30 minutos que sejam, eu acho que é um bom exercício. Falta-nos um plano realista, geralmente para financiamentos. Então, às vezes, entrar numa compra parcelada sem entender o porquê, assim nós vamos fazendo diversas, e isso gera uma ausência desse plano realista, né, para os pagamentos, e a impulsividade, que pode ser estresse, pode ser status, ansiedade, muito difícil segurar as compras por impulso a partir desses fatores. Essa primeira enquete, então, eu fecho mostrando que impulso é emoção, planejar é método. E a nossa proposta é mostrar o método 5D. Isso dito, o dinheiro ele é trazido como uma fuga. Existe para a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, alguns números também importantes para revelarmos. 7 em cada 10 brasileiros não possuem reserva financeira. Então, nós estamos aqui com 50 pessoas, 70% de 50 dá bastante, né? Como eu sou de matemática, eu não sei qual é o resultado, mas é bastante. Então, 70%, né? Ou seja, aproximadamente mais 35 pessoas que estão aqui conversando, a estatística diz que não possui reserva financeira. Apenas umas 15, ok. 58 dizem que frequentemente gastam mais do que podem. 6 em cada 10, 58%, gastam mais do que pode. O que entra nesse gasta mais do que pode? Cartão de crédito, que às vezes eu vejo como extensão da minha renda, e aquilo que o banco deixa na minha conta. Cheque especial, limite, aí depende do banco qual a nomenclatura que é dada, né? E 48% dos brasileiros não possuem controle sobre o próprio dinheiro. Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O Waze nos ensina tanto o caminho da ida quanto da volta. Né? 95% das decisões de consumo emotivas e inconscientes. Essa ideia da emotividade e não ter a consciência da aplicação do consumo, né, não está associada à renda. Então, quando nos primeiros slides eu mostrei que 92% da população recebe menos de 5 salários mínimos, mas nós temos um endividamento independente da renda, porque nossas decisões de compras, elas são impulsivas. Bom, eu deixei aqui um QR Code para o teste da saúde financeira. Quem quiser fazê-lo, eu depois mando um mapa, né, de diagnóstico e um plano de ação. Totalmente sem compromisso, tá? Gratuitamente. Então, está nesse QR Code. Um teste de saúde financeira. Totalmente, sintam-se à vontade, tá? Mas quem o fizer, eu consigo disponibilizar um retrato de como está a sua vida financeira e um mapa para um plano de ação de imediato. A nossa segunda enquete foi pautada nos projetos de vida. Então, notem que havia uma estrutura naquelas perguntas. Elas não estavam soltas, pelo menos no meu olhar. Então, nós perguntamos como você quer chegar no próximo ano. Então, o que o grupo já demonstrou? O grupo demonstrou consciência de comportamento. Opa, eu quero chegar sem dívidas. Eu quero começar a investir. Mas o que será que talvez nos falte? Estratégia. E essa estratégia passa por decisão. Agora, eu decido pela emoção. Como é que a minha emoção vai decidir se eu preciso da razão?
Então, essa é a ideia do esforço. Então, esse esforço para decidir e colocar em prática é tal qual ir a uma academia, é tal qual mudar um hábito de alimentação. Sabemos o quão difícil é. Se a gente fala que com a alimentação tem ali na dieta o efeito sanfona, vocês podem dizer melhor do que eu nas finanças como que isso é. É muito difícil manter essa regularidade, né? Agora, Dan Ariely também nos apresenta aqui um outro livro que eu deixo sugerido, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Aqui é trazido como que nós somos movidos por essas decisões. Mindset, que é o conceito do ponto de partida, mudança de mentalidade. Ora, se sempre foi assim, por que que eu vou fazer diferente? Se o ciclo que eu convivo faz dessa forma, por que que eu vou ficar de fora? Hábitos financeiros, muito difícil, mas não impossível. Quando uma pessoa ela não sabia que era impossível, ela foi lá e fez. Essa é a base da leitura, criar hábitos financeiros. O tempo a seu favor, não é de imediato. Educação financeira, que não se ensina na escola, por isso eu mostrei meu currículo lá atrás, para que ficasse muito bem observado que eu não tenho formação acadêmica em finanças, foi a vida que me ensinou. Quem assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário mostra que aquele menino consegue responder as perguntas ali apresentadas a partir da sua vivência, a partir daquilo que ele aprendeu na vida e não na escola. Disciplina e longo prazo. Então, isso diferencia quem, de fato, enriquece com propósito e quem vive endividado. Naquela segunda enquete, também traz o seguinte: ora, 2026, eu quero sair das dívidas, eu quero começar a investir. Mas se eu fizer exatamente da mesma forma, o que vai mudar? Einstein diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se eu continuar da mesma maneira, o que é que eu espero de diferença no resultado? Observem o Vasco no campeonato desse ano. O que fez de diferente? Por bem, não foi para a Série B, né? Por bem, ficou ali na Série A por mais um ano. Mas vamos ver qual vai ser o planejamento, o que vai ter de diferente aí para o ano que vem. Tá? Trazendo aqui um pouco de futebol, porque encerrou ontem o nosso Campeonato Brasileiro. Bom, ainda na transição dessa segunda para a terceira enquete, eu deixo também como leitura Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Na vida, você escolhe ser rei ou peão. Claro que ele está fazendo uma analogia ao tabuleiro de xadrez, mas nós temos nas nossas experiências de vida uma romantização da escassez. O que é que acontece com a mocinha no filme da Idade Medieval? Ela casa com o príncipe, ela sai do seu vilarejo, casa com o príncipe, então ali muda a vida. Isso é muito trazido nas histórias, mas essas histórias de cinema não refletem o nosso dia a dia. Nós sabemos o quão difícil é lidar com aprendizado, lidar com dinheiro, lidar com N situações. Às vezes eu tenho dificuldade de mudar a forma de lidar com dinheiro por conta do ciclo familiar. Por vezes, alguns psicólogos dizem que nós temos até dificuldade de sair desse ciclo, porque, ora, até aqui ninguém conseguiu da minha família, por que que eu conseguirei? E a gente acaba se anulando. Nós temos um histórico econômico, e posso lembrar aqui do histórico econômico o seguinte: hoje eu tenho 52 anos, passei por algumas moedas que não necessariamente apenas no plano real, como, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que alguém já usou essa nota, né? Certo? Aqui a gente fala, me dá um barão, né? Acho que é um termo usado até hoje, né? Tem ali o barão. Meu primeiro sonho de consumo foi essa daqui, um cruzeiro, para poder usar na merenda, na escola. Mas talvez alguns que estejam nessa live, nesse diálogo hoje,
só tenho vivido com o Plano Real. Mas antes do Plano Real, nós tínhamos uma hiperinflação, como, por exemplo, essa nota é real, da Iugoslávia, 10 bilhões de dinares. Eu coleciono dinheiro por onde eu ando, né? É uma das minhas manias, é colecionar dinheiro, né? Então, 10 bilhões de dinares. Não vale nada. Inclusive, a Iugoslávia deixou de existir. Hoje são 7 países. Sérvia, Montenegro, Kosovo, Bósnia, e tem mais alguns que não recordo, mas hoje são 7 países, salvo engano, Macedônia, enfim. E nessa adequação de novo país, né, o dinheiro foi ganhando zeros, alguns passaram por isso também e podem ter a garantia do que eu estou aqui falando, muitos outros não, só conhecem do real para cá, por mais desvalorizado que tenha sido nesses 30 anos, a moeda permanece, mas o que nós trazemos de hábito de 3 décadas? Compra do mês. Então, as famílias iam ao mercado fazer a compra do mês porque o valor mudava no dia seguinte. Não tinha o aplicativo para fazer a comparação de preços. Essa comparação de preços era no combustível. Tinha que ir de carro de mercado em mercado. E aí, na lista, comprando onde era mais barato, cada item. Se alguém quiser colocar no chat se é verdade ou não, fique à vontade, né? Pode dizer lá, sim, não, né? Já vivi isso daí, fique à vontade. Agora, Plano Real, nós temos um outro cenário. Eu não preciso mais ser a compra do mês. Eu posso fazer fatiado, porque os preços, eles não oscilam tanto. Claro que nós podemos pegar uma situação de inquietação aqui e acolá, com a inflação de um produto, o azeite, o tomate, o ovo, mas não necessariamente impacta toda a cesta de produtos. Então, com essa leitura, o histórico econômico trouxe que a gente continua com esse hábito de fazer compras de mês. A Ana Mércia levantou a mão. Oi, Ana. Boa noite. Se quiser falar, fica à vontade, Ana. Alguém lembra? Nota de R$ 10 de plástico. Nota de R$ 1. Acho que essa ainda vale, né? Bom, enfim. Acho que não, não, Ana. Deixa eu ver aqui a mãozinha levantada, mas não sei se o som tá ok. Então, voltando para cá. Eu vou só me interromper novamente, tá? Fica à vontade. Bom, então aqui para mostrar que são as crenças que nós trazemos da infância, mas se hoje eu tenho 52 anos, eu preciso passar num terapeuta para ele mostrar assim, olha, você não é mais aquela criança que carregou esse trauma. Você já é um adulto. Tem que ter outro comportamento com seu dinheiro. Terceira enquete. Nós trouxemos ali o que mais te atrapalha quando o assunto finanças. E o que a maioria trouxe? Falta de conhecimento. E aqui nós estamos conversando. Porque o conhecimento ele só tem valor quando é compartilhado. Eu tenho muitas informações. Tem que ter muito cuidado, principalmente com informações no Zap, no WhatsApp, né? Os tios e as tias do Zap. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer filtro a todo instante, porque a desinformação é grande. Agora, informação tem muita. Conhecimento é filtro. Esse filtro, ó, Carla, obrigado, Carla, tá, pelo seu comentário, né? Nota de R$ 1, né? Esse filtro para o conhecimento é o que nos distingue daquilo que a gente consegue absorver e aplicar em nosso benefício e no coletivo. As pesquisas trazem que metade da população não sabe lidar com o dinheiro. Bastante, não é? Fazer cálculos de juros simples e compostos, segundo pesquisas do Banco Central, 2 em cada 10 pessoas conseguem fazer cálculo de juros simples. E onde a gente usa isso? Minimamente numa conta que eu atrase. 3 dias de atraso, tantos por cento de juros que eu tenho que pagar. Juros compostos. Se eu deixar o meu dinheiro na poupança, juros compostos. Eu não preciso nem saber da regra dos 8,5% da Selic. Que até Selic 8,5%, você tem 70% dela, mais o TR.
E quando a Selic é acima de 8,5, hoje está em 15, quarta-feira tem uma super quarta, passou de 8,5, é o que está atualmente, 15, a poupança paga 0,5%. E muitos ainda preferem ficar na poupança, porque é garantido. Mas eu estou perdendo dinheiro. E isso é falta de conhecimento. Estou perdendo dinheiro. Bom, passando adiante, posso deixar uma outra indicação de leitura do Ramsey, David Ramsey. A transformação total do seu dinheiro. Para que a gente observe aqui essa falta de planejamento financeiro. Se eu não planejo, eu estou apagando incêndios. Se eu planejo, minhas decisões são mais acertadas, não necessariamente pensando no eu do presente, mas eu estou pensando no meu eu do futuro. O que eu vou deixar para o meu legado? O que eu quero para mim quando eu estiver fora do mercado de trabalho? Nós passamos um conceito de etarismo. Conforme a idade vai chegando, bem sabemos que a ocupação no mercado de trabalho vai se tornando mais difícil. E agora, o que eu quero para mim daqui a 10, 20 anos? A nossa expectativa de vida voltou a subir pós-Covid. Estamos vivendo, em média, 77 anos. Então, não é pensar que não existe o dia de amanhã. Ele vai chegar. Agora, como é que eu quero estar daqui a 20 anos? E essa falta de conhecimento aparece no bolso. 42% dos adultos endividados, e mesmo quem ganha bem continua no vermelho. Ou seja, próxima promoção, aumento de salário, não quer dizer que eu vá sair das dívidas. Só quer dizer que eu vou mudar meu comportamento. Vou mudar meu padrão de consumo. Vou colocar mais um streaming, vou andar mais de aplicativo, vou pedir mais delivery, porque eu agora ganho mais comportamento. Então, a renda não é a principal barreira do endividamento. Representa muito? Sim, representa muito, mas não é a exclusividade da renda. Bom, show. Nessa enquete, nós também observamos, né, que falta de conhecimento e falta de disciplina faz com que eu permaneça endividado se eu não tiver método. Ou seja, sem clareza e gastando emocionalmente, quer dizer que o salário ele nunca será suficiente. Por mais que eu ganhe, vou gastar. Os números nos trazem uma verdade que incomoda. A decisão é o principal fator. E essa foi a nossa terceira enquete. Por que isso? Porque existe um tal de marketing que sabe muito mais de mim do que eu mesmo. Quando eu uso é dito que quando eu uso um produto gratuitamente, se eu não estou pagando pelo produto, eu sou o produto. Já ouvimos essa frase? Se você não paga pelo produto, você é o produto. E o marketing sabe disso muito bem. Existe a satisfação imediata, dopamina, a otimização, o algoritmo decide por mim. Não, vai, papai. Né? A ideia do algoritmo é quando eu estou passando o dedo, e notem que quando eu estou numa rede social passando o dedo, né, isso, os psicanalistas dizem que é uma roleta russa. Porque se eu gostar de alguma coisa da chamada economia da atenção e desejar parar, ok. São 3 segundos que eu tenho para reter a atenção. Alguns dizem que já está em 1,5 segundos para retenção de atenção numa rede social quando alguém está passando o dedo. Mas que sejam 3 segundos, né? Isso está associado à economia da atenção. Titãs cantava 15 minutos de fama. Agora a gente fala em segundos. Existem armadilhas do crédito. Bom, compre agora e só comece a pagar depois do carnaval. É uma armadilha. Se eu fico sem pagar até lá, os juros desse período são incorporados àquele pagamento. Existem datas comemorativas. Sabemos que ano que vem vai ter Natal? Vocês sabiam que ano que vem vai ter Natal? Você sabia que ano que vem vai ter seu dia de aniversário? Por que alguém fala assim? É surpresa. Né? Não sabia, apareceu esse gasto e não estava esperando. Porque alguém não esperava o presente do casamento. É novidade. Então, a gente pode ter planejamento. Né? O consumo de forma estratégica.
Agora, as bets têm impactado demasiadamente até o nosso PIB. Quando a gente fala em 360 bilhões por ano nas apostas online, isso é considerável. O impacto, por vezes, dessas dívidas, elas refletem tanto no trabalho, rendimento cai, a cabeça não está naquele ambiente, porque eu estou pensando nas dívidas, e até nos relacionamentos, nas crises conjugais. Um não fala para o outro dos seus gastos. Então, isso também é comprometedor. Essa tela é para mostrar algo que chamou minha atenção enquanto nós estávamos preparando esse material. O brasileiro gasta, em média, R$ 164 por mês nas apostas online. Mas não é nem isso, porque o material vai ficar disponibilizado para vocês. Eu quero chamar a atenção para esse gráfico. Ano passado foi a primeira vez que nós tivemos um percentual de leitores no Brasil que não chegou a 50%. Apenas 47% da população leu um livro, e não estou falando em palavras cruzadas nível fácil, estou falando em livro. 47% leu um livro em 2024. É a primeira vez, numa série histórica recente, que ficou abaixo da metade da população. E quando isso se reduzia na pesquisa aos últimos 3 meses, esse percentual caía para 20%. Então, assim, eu leio um livro no último mês, no último ano, né? 47%. Ou seja, o mercado de livros fez com que circulasse no Brasil 4 bilhões. As bets, no mesmo tempo, 240. Eu nem sei dizer quantas vezes mais. Se tiver algum matemático por aqui, alguém que entenda de finanças e números, quiser me auxiliar, mas quanto que 4 bilhões cabem em 240 bilhões? É muito mais, não é? Se eu multiplicasse por 10, vai a 40. Se eu multiplicar por 6, 240. Então, 60 vezes. Então, o mercado de bets faz com que circule 60 vezes mais dinheiro no Brasil do que livros, venda de livros. Não palavras cruzadas, hein? Livros. Né? Poderia colocar 1,8 milhão de pessoas inadimplentes por conta das bets, porque o dinheiro da conta de luz foi destinado para bet. Poderia dizer que o próprio varejo, olha que impactante essa informação, o varejo brasileiro perdeu cerca de 103 bilhões. Então, quando alguém fala, um microempresário fala, esse governo está péssimo, o dinheiro está indo para a Bet. Ele está chegando na mão do cliente, mas o cliente não está indo à loja, não está pedindo a pizza, porque ele está indo para a Bet. Não necessariamente ao governo, que poderia ser de esquerda ou de direita. Mas é porque o dinheiro deixa de circular, e o varejo sentiu. Alguém fala, as lojas já estão fechando, né? São os impostos. Na verdade, são as bets. Mas esse material ficará com vocês para reflexão. Nessa terceira enquete, também teve uma situação de brincarmos com educação financeira. Então, comportamento, a gente treina. Conhecimento, a gente adquire. Disciplina, desenvolve. Então, o segredo não é necessariamente aumentar a renda, mas é saber lidar com a renda que possui. Deixei aqui, acho que eu vi o Lucas por aí, eu deixei um print da plataforma da corretora que eu uso com o Banco Master, que estava me oferecendo à época, né, claro, ali no mercado secundário, CDBs com 46% de retorno ao ano. Excelente, um belo retorno. Por mais que fosse um prazo curto de retorno, não chegaria um ano, mas já estava às vésperas da sua falência, né, do que nós temos aí na mídia atualmente no Banco Master. Mas observem, de repente, se eu não tenho conhecimento financeiro, eu poderia comprar. 46%, quem não quer? Poupança paga 6% ao ano. Imagine, 46, quase um. Coloca ali R$1.000, você teria 1.460. Claro que eu não estou falando aqui na tributação ao longo desse período, né? Falando de valores nominais, mas quase R$1.500, num período curto. E isso, quero trazer o seguinte, quando lá na primeira enquete respondemos que eu quero investir, Lucas me corrija, mas investir sem conhecimento é pior do que não investir.
Então, tem que ter muito cuidado. Eu tenho que saber quais são meus objetivos, quais são meus propósitos para iniciar nesse campo dos investimentos. Bom, o que impacta, né? Gastar mais do que se ganha, não ter controle sobre os gastos e, principalmente, não pensar no futuro. Deixa aqui também o QR Code para um livro digital recém-lançado, que é Do Zero ao Primeiro Investimento. Esse livro ele está no pré-lançamento, o farei de fato oficialmente ano que vem. Mas quem quiser adquirir já inicialmente, fique à vontade, tá? Ele vai com o link direto já para a sua aquisição, do zero ao primeiro investimento. Bom, aí nós chegamos na quarta enquete, que eu quis passar sobre o ciclo das compras. Ora, se eu vou ao mercado sem uma lista de compras, pode esquecer, eu vou gastar 2, 3 vezes mais. Minha esposa fala que é engraçado porque sempre que eu vou ao mercado, né, por mais que eu saiba assim, o que precisa comprar, eu peço que ela me mande a lista no WhatsApp. E quando eu chego em casa, ela verifica que eu só trouxe o que estava naquela lista. Ela fala, não tem nenhum bis, não tem nenhum Ferrero Rocher. Eu falo, não estava na lista. Então, vá no mercado, faça uma lista. Vá comprar na internet, faz uma lista. Porque a possibilidade de comprar mais do que deveria é altíssima. Então, a ideia do impulso é muito frágil. Eu preciso de método. Nós sabemos que é necessária a mudança, mas é difícil. Eu tenho essa leitura. O quão difícil é essa mudança. É o tempo que vai trazer. Por quê? O nosso cérebro, ele é programado para que a gente tenha essa recompensa imediata. Nós lidamos com a felicidade a todo instante. 85% das compras emocionais duram menos de 5 minutos. Às vezes vem na sequência o quê? O arrependimento. Saber dizer não é para poucos. Saber dizer não é um ato de liberdade. É muito raro você dizer não para alguém. Às vezes até tem quem compre porque acha que o vendedor vai achar assim que eu não tenho dinheiro. Bom, melhor ele achar do que ele ter certeza, né? Se ele acha que eu não tenho dinheiro, tudo bem. Agora, se tem a certeza que eu não tenho, aí me preocupa. Mas às vezes eu não consigo dizer não para o vendedor, porque eu fico, nossa, o que vai pensar de mim? O que vai achar? Pensar o quê? Achar o quê, né? É você com a sua disciplina, né? Então, essa enquete tinha esse propósito, trazer o conceito do ciclo das dívidas. Começa pelo impulso, eu adquiro, eu gero uma dívida, causa estresse, faço uma outra dívida para me livrar desse estresse. Compro de novo, dívida, culpa, outra dívida. Compro de novo. Aí, para quem quiser, eu também deixo aqui o link, o QR Code, do livro Dinheiro e Emoção. Esse eu lancei em maio, na Semana Nacional da Educação Financeira. Tá? Então, são possibilidades de leitura para associar o que nós estamos conversando aqui. Bom, sobre a dopamina, naquela quarta enquete, foi para mostrar que a maioria respondeu que planeja antes de comprar. Mas os psicólogos dos vieses comportamentais, Kahneman, os Tversky, eles trazem que não é verdade. Nós compramos por impulso e não necessariamente com método. Então, se eu compro por impulso, é a emoção que está à frente, eu me arrependo. Agora, se eu planejo, eu vou avaliar se aquilo de fato eu preciso. Eu estou comprando porque eu preciso ou estou comprando porque, não sei, comprei. É claro que não é abrir mão de tudo, é organizar-se, é ter planejamento, é ter objetivos de curto, médio e longo prazos. Você ter propósitos com o dinheiro. E essa quarta enquete fechou no conceito do Fear of Missing Out, que é o FOMO, é o senso de pertencimento. Não é o Didi Mocó dos Trapalhões. Nós fomos, né? Alguns talvez vão lembrar, né? O Didi. Mas o conceito do FOMO é que eu compro porque o algoritmo recomendou, eu não estava nem precisando daquilo, mas apareceu no meu celular. Quem já passou pela situação de estar conversando em determinado ambiente sobre determinado item e aparecer no seu celular algo similar àquilo para você comprar?
Parece que o celular até nos ouve, né? Então, isso acontece a todo instante. Eu brinquei há pouco tempo com minha esposa, falando, ó, vou começar a falar sobre aquilo que eu não quero. E funcionou. O celular me trouxe aquilo que eu não queria mesmo, mas apenas num ato ali de rebeldia, né? Num ato de verificar que o marketing está antenado, o algoritmo sabe desse comportamento. Exatamente, né? O microfone é aberto, né? O Caetano colocou. Obrigado, Caetano. Tá? Então tem o microfone aberto. Bom, agora, como é que eu posso evitar essas compras por impulso? Então, identificar quais são os gatilhos, vem da infância, é alguma situação momentânea, eu quero, um mimimi, eu mereço, um tempo de espera, inclusive, o tempo de espera é um exercício que nós vamos praticar hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos para a parte final desse nosso diálogo, nós vamos praticar o tempo de espera, a regra das 24 horas. Antes de comprar, espere 24 horas. Se depois de 24 horas você fala, opa, eu quero, faz sentido. Aí não gera, via de regra, o arrependimento. A lista, quando tiver muito emotivo, evite compras. Tem um teto, que é o orçamento. Cartão de crédito, se não foi planejado, cuidado. Pergunte-se, isso faz sentido, não faz? E se eu puder deixar uma dica, é essa última que está nesse slide. Aproveitando, inclusive, o fim de ano. Pratique o desapego. Se você compra um par de calçados, tire outro do seu guarda-roupa, dê para quem precisa. Se você compra uma calça, doe outra, leve para quem precisa. É o conceito do desapego. Às vezes, no dia das crianças, se o seu filho e sua filha receber um presente naquele momento, faça um exercício com ela, de separar um brinquedo que está ali parado para que ela possa doar a uma outra criança. É o conceito da prática do desapego. Isso também nos faz muito bem. É dito que quando nós ajudamos, a gente acaba recebendo em dobro. Né? É algo que, se eu puder deixar, fica ali. Aí nós entramos nas duas enquetes, a antepenúltima e a penúltima, né, sobre a maturidade financeira. E aqui eu preciso de muita atenção. Esse conceito que traz o seguinte, eu perguntei a idade. Alguém mais, poxa, mas qual o sentido de perguntar a idade com as finanças? Voltemos lá nos slides iniciais, na visão macro do Brasil. Independente da faixa etária em que eu me encontro, a dívida me acompanha. Deveria não ser verdade. Eu deveria chegar ali meus 40, 50 anos, já estar resolvido na vida e me preparar para a aposentadoria. Mas essa não é a realidade do brasileiro, porque existe uma expectativa de maturidade e existe a realidade. Então, eu fiz as duas perguntas em dias separados, logo na sequência, mas ambas voltadas para a maturidade. Ou seja, o desejo estava sobressaindo ao planejamento. 43% não possui reserva de emergências. Isso no Brasil. E 7, né, 2 em cada 3 brasileiros vivem sem qualquer reserva de emergência por uma outra pesquisa. Então, notemos que é um número alto, não ter reserva de emergência. Agora, por que isso, por vezes, ocorre? Frases que a gente ouve ao longo da vida e, por vezes, nos sabota. O que vem fácil, vai fácil. Olha o 13º. No último dia de novembro, que foi quando recebemos a primeira parcela do 13º, que é aquela que vem limpa, sem desconto nenhum, que o desconto é agora na segunda parcela do dia 20 de dezembro, o Pix bateu recorde no Brasil. Dia 30 de novembro. O dia de maior volume de Pix no Brasil. O que será que motivou esse recorde de Pix? O que vem fácil, vai fácil. Ora, se eu trabalho por 12 salários ao longo do ano, chegou um 13º, por que eu vou planejar o IPTU, IPVA, material escolar, mensalidade do ano seguinte, se janeiro é só ano que vem? Então, já gasta agora. Então, isso o que vem fácil, vai fácil. O que a gente ouve? Se ficou rico, é porque fez algo errado.
Olha a crença com a qual nós crescemos. Se a pessoa enriqueceu, ela não merece. Fez alguma coisa errada. Ou seja, ela tem que permanecer aqui no nosso meio. Porque se ela conseguiu sair, fez alguma coisa errada. Uma que me preocupa muito e é usada fora de contexto é a seguinte: sou brasileiro e não desisto nunca. Para mim, esse é o lema do fracasso. Eu vou continuar com o mesmo comportamento, fazendo errado da mesma forma e querendo resultado diferente. Agora, se eu sou brasileiro, não desisto nunca, mas mudo meu comportamento, mudo minha forma de agir, faz sentido. Mas eu me preocupo porque é usada fora de contexto. Enfim, então essa daqui é outra, né? Importante é que nasceu com saúde. O resto a gente dá um jeito. Onde comem três, come quatro. É mais uma criança, né? Onde come três, come quatro. Então isso também é uma outra que a gente ouve e muito me preocupa. Mas vamos lá. Então a enquete foi para mostrar essa leitura aqui. Qual é a expectativa? É que nós cheguemos até os 30 anos, nos primeiros vínculos empregatícios, a renda ainda é baixa, fazendo ali uma construção inicial. O aperto, ele é perceptível, mas quando eu estou na fase dos 30 aos 45 anos, já é para eu começar a ter uma reserva de emergências. Quem tem 45 anos ou menos no grupo que está comigo, com uma reserva de emergência para 4 meses, 6 meses que seja, é difícil. Mas já maturidade financeira diz que deveria ser uma realidade. Quando eu chego aos 45 aos 60, é muito preocupante, que é a consolidação. O que acontece? Comecei a trabalhar com 18, pensemos numa situação ideal. Comecei a trabalhar com 18, renda baixa. Com o passar do tempo, a renda foi aumentando. Cheguei aos 45, consolidado bem no mercado, ganhando bem, mas não estou conseguindo fazer reserva, porque meu padrão de vida ele está similar ao que eu ganho. De repente, minha renda cai. Qual é a preocupação? Como é que eu vou agora mudar meu padrão? Como é que eu vou deixar para o vizinho essa leitura de que, opa, não posso mais? Então, tem que estar sempre ali com o status mostrando, né? Teve aqui uma pergunta sobre reserva de emergências, né? Nós temos diversas situações. Então, posso falar minimamente, né? 3 meses. Se eu tenho um emprego estável, né? Se eu sou concursado, se eu sei que estou num emprego e se eu sair, eu consigo me recolocar prontamente em outro, porque minha área é boa, 3 meses. 3 meses não do salário, 3 meses do seu custo. Que se meu custo for metade do meu salário, eu estou falando em 1,5 salário, ok? Agora, se eu não tenho essa previsão de um retorno rápido ao mercado de trabalho, se perdi aquela ocupação, se eu não sou concursado, 6 meses é o mínimo que a gente traz. Bom, mas se eu tenho pessoas que dependem de mim, vá para 1 ano. Às vezes, os pais dependem daquela pessoa, então vai para 1 ano. Então, vai depender muito do cenário. Tá? Eu deixei aquele teste da saúde financeira. Quem quiser responder, eu consigo dar esse feedback a posteriori. E daqui a pouco eu abro também para a gente dialogar um pouquinho. Agora, o que preocupa? 60 mais. Eu chego nessa idade com dívida, quando eu deveria estar na minha liberdade, que é o meu quinto D do meu método, que eu chamo de desfrute. É você ter uma tranquilidade financeira. Não é ser multimilionário. Você fazer escolhas. Poder ir a um restaurante sem olhar o valor no cardápio. Poder escolher numa viagem onde vai ficar. Então, isso é que eu chamo de desfrute. Então, o 60 mais me preocupa, porque nós estamos vivendo mais. Nós vamos chegar em 2060, ou seja, daqui a 35 anos, com uma população de idosos maior do que a população de crianças no Brasil, porque lembram, nós estamos trocando os filhos pelos pets. Então, nós seremos avós? Não sei. Pais? Mãe, sim. Mas não sei se seremos avós. Quem vai cuidar de mim quando eu chegar nos 60 mais? Se eu não me preocupar comigo, eu não sei se o pet vai fazer um pé de meia para cuidar de mim. Eu tenho essa dúvida. Bom, então eu preciso de um autoconhecimento financeiro.
E o Conte trouxe 4 arquétipos. Existe aquela pessoa que evita dinheiro, ou seja, ela não consegue abrir o extrato do banco. Tem medo. Traumatiza. Vai abrir ali o aplicativo, como é que está minha conta? Não olha a fatura do cartão, esse evita. Tem aquele que adora. Não necessariamente o que adora dinheiro, ele tem reserva de emergências. Ele gosta de ter o dinheiro, mas às vezes é aquele que gasta desenfreadamente. Às vezes tem um parente na família que é dessa forma, assim, está sempre gastando, né? Você sempre vê assim, entrando dinheiro, mas vive de aluguel. Não conseguiu ter uma casa própria ainda. Esse é o adorador. Tem aquele que só busca status. E tem também aquele que vigia, que é o vigilante financeiro. Planilha, é super organizado, mas também não quer dizer que seja investidor. Não existe um único personagem. Não existe um que seja melhor do que o outro. É entender qual é o seu personagem financeiro, o seu arquétipo, né? Isso dita o nosso comportamento. Essa enquete, já no finalzinho, trouxe o estilo de aprendizagem. Ou seja, o que me perguntaram, perdão, que me responderam, né? Eu perguntei, como é que você quer aprender sobre dinheiro? E a maioria trouxe estratégia. Sabe por quê que vocês responderam estratégia? Porque o que tem que fazer, você sabe. O que a gente busca? Como que eu faço? Porque o que tem que ser feito, eu sei. O que não me contaram é como fazer. Como fazer meu orçamento caber dentro da minha renda? Preferem aprender por exemplos práticos. É o conceito da aprendizagem significativa. Se eu faço, eu aprendo. É um estilo de aprendizagem. São aqueles mais sinestésicos. São mais do que visuais e auditivos. Só de educação financeira. Que ela funcione apenas a curto prazo. Eu não sei se uma planilha, alguém vai fazer. Da entrevista, Record da entrevista. Comentei, o meu eu faço uma vez por semana. Na Gazeta. Faço aos sábados de manhã. Bom, deixo aqui também o QR Code para o Superfin. É um app de controle financeiro, recém-lançado, e eu estou utilizando e verificando que a sua funcionalidade é muito prática. Se alguém quiser, está disponível para vocês também nesse QR Code. Tá? Totalmente gratuito. E agora, se eu prefiro ter meu controle financeiro num bloco de notas, né? Se eu prefiro ter aqui, no bloco de notas, excelente. Não preciso de planilha, de app, nada disso. Porque existe o Open Finance, existe o método dos envelopes. Quem aqui passou nessa experiência na infância, vendo os pais separando o dinheiro nos envelopes? O do aluguel, das compras. E os bancos digitais estão resgatando esse conceito com as contas separadas, os cofrinhos. É o mesmo conceito lá de trás. Não tem novidade nenhuma. Agora, algo que eu posso deixar nessa tela. A regra 50, 30, 20. 100% do seu salário. O que eu faço? Primeiro, eu me pago. Quando eu recebo o meu salário, a primeira pessoa que recebe sou eu. Pode parecer absurdo, mas pague-se primeiro. E depois? Eventualmente, dependendo da característica de cada um, pode ser que alguém me diga, para mim a academia é essencial. Excelente. Agora, se eu pago a academia e não vou, isso não é essencial. Vai para outro patamar. 30% da renda tem que ser para aqueles não essenciais. Então, é alimentação, é a ideia de ter isso é a alimentação que eu digo fora de casa, é você ter ali um mimo, então 30%. E 20% é para o seu conhecimento. Pode ser um curso, pode ser livro, a ideia de buscar investimentos, inclusive, a fatia que vai
Outros não passam por lá, né? de maturidade, o momento da vida que cada um está. Falou, Bom, mano. Obrigado aí. E Não, tá suave, mano. Tá suave. Ela não sabia. É, tá suave, mano. Uma mulher que falou depois. Eu botei o carro aqui pertinho. Ele te avisou? Avisou. Tá tranquilo, nego. Valeu, mano. ok, acho que foi aqui. E a parte aqui da última enquete, né, trazia o seguinte, ok, então eu coloquei aqui. A última enquete traz o seguinte, se o seu rendimento, né, falhasse amanhã, por quanto tempo você consegue permanecer? Isso é o que nós chamamos de efeito Visiat. What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. É usado pelos mágicos, pelo ilusionismo. Teve quem já assistiu o terceiro ato, o Truque de Mestre? Está no cinema, assisti tem 2 semanas, recomendo. Truque de Mestre, 3, né? O terceiro ato, que é o efeito Visiat. É o que os mágicos fazem conosco. Eu só acredito naquilo que eu vejo. What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. E o que eu vejo? Eu vejo que 78% dos brasileiros não sabem para onde o dinheiro vai, 67% das pessoas com renda acima da média estão desorganizadas, não é apenas a renda, é a organização. O Pix movimentou 166 bilhões de reais no dia 30 de novembro, primeira parcela do 13º. Para onde foi? O imediato. É o viés cognitivo chamado de desconto hiperbólico. É o imediato, em detrimento do futuro. Tá? Então, ou seja, para fechar esse slide, eu tomo decisões a partir daquilo que é meu parâmetro. Não adianta perguntar para alguém quantas tacadas de golfe é o mínimo para ganhar um campeonato. Se eu não jogo golfe, eu não sei. É o efeito Visiat. Eu só consigo parametrizar aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu às vezes não quero nem entrar no mérito. Aqui eu deixo o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, psicólogo, mas ganhou o Nobel de Economia, porque os economistas traziam na teoria da perspectiva um conceito muito pautado em números, e o Kahneman trouxe, não, as pessoas não decidem pela razão, elas decidem pela emoção. Então, existe um sistema 1 e um sistema 2, não necessariamente esquerda e direita, mas o nosso cérebro tem um sistema 1, que é aquele que toma a decisão imediata, e o sistema 2, que é aquele que é mais devagar, ele tem que processar. Exemplo, para beber água, sistema 1. Só trazer a boca, hidrata o corpo, não precisei pensar. É um ato que eu já repito. Agora, manobrar um carro. Se eu estou com um profissional que faz isso o dia todo, ele vai usar o sistema 1. Já está acostumado. Agora, se sou eu que comprei minha habilitação, eu vou usar o sistema 2. Porque eu tenho que ir um pouco à frente do outro veículo, esterçar, fazer lentamente, ver a distância. Então, isso é o sistema mais devagar. Então, essa composição do Kahneman, sistema 1 e 2, deixa indicado o livro Rápido e Devagar. O que fazer com educação financeira? Cortar despesas desnecessárias. Agora, cada um que tem que dizer o que é ou não necessário. Adequar seus hábitos de consumo. Fugir dos juros. Se possível, automatizar investimentos. Acompanhar finanças. O Lucas está colocando aqui para acrescentar algo. Deixa eu olhar aqui o chat. Algo sobre o sistema público. Vai o próprio modelo, já mostra, ok. Japão, é claro, ok. Exatamente, né, Lucas? Japão, poucos jovens contribuindo, dependendo de pensões. Exatamente, né? E nós temos, ademais, né, Lucas, o momento agora de dezembro para conceito de gestão tributária, né? De ter o benefício fiscal do PGBL até o último dia do mês, né? Para quem tem imposto de renda a pagar, já tem essa leitura para o ano que vem, a gente tem aí até o final do mês para a contribuição da Previdência Privada.
Ok? Obrigado, Lucas. Essa é uma matéria que até colocarei nas minhas redes semana que vem. E foi uma participação no... Acho que essa foi na Invest New ou foi na CNN, que foi a questão do PGBL, da Previdência Privada. Bom, e aí fechamos. Então, as enquetes tiveram esse peso. Foi fazer uma relação entre o que vocês responderam, que eu sou muito agradecido. Foi muito desafiador para mim preparar um material a partir do que vocês responderam, porque a ideia não era mostrar algo estático, mas sim a realidade de cada um, mesmo que consolidado ali coletivamente. Para isso, existe um método 5D, que é um método que eu adoto comigo. Tem alguns mentorados também que utilizam, né? A ideia dos mentorados é muito satisfatório quando eu tenho feedback em 2 semanas. Assim, poxa, consegui de fato organizar. É você mostrar assim, ó, seja a regra 50, 30, 20, seja algum outro propósito, porque aí é buscar de cada um que precisa, né? É aquilo que melhor se adequa àquela realidade. Aí sei que isso, pautado no método que eu desenvolvi. Primeiro D, diagnóstico. É saber como você está hoje. É como ir ao médico e ter ali o seu parecer. A partir desse diagnóstico, nós temos tratamentos diferentes. Por onde eu começo? A disciplina, que é o meu segundo D. É a base de tudo. Se eu não tiver disciplina, eu volto à desorganização financeira novamente. Feito a disciplina, eu vou para o desejo, que é o terceiro D. O desejo é pontuado no SMART. É o planejamento com metas mensuráveis, que tenham tempo, que elas sejam tangíveis, alcançáveis. Então, quero ter 10 mil reais até o final de 2026. Então, tem que colocar o valor, o prazo. Porque se eu falar, eu quero guardar dinheiro, não vou guardar. Mas eu tenho que colocar um valor e um prazo. Então, isso a gente adota no momento 3, no desejo. Aí entra o quarto D, que é diversificar. Notem que somente na diversificação, voltando lá na primeira enquete, é um momento em que eu quero para 2026 investir, mas eu só vou investir depois que eu souber quais são os meus desejos, saber quais são meus objetivos. Porque, ora, se eu quero um objetivo de um ano, eu não preciso investir, digamos, em criptoativos. Eu vou investir no CDB, eu vou investir para 4 anos de tesouro direto. Eu preciso no tesouro direto saber se ele é pré-fixado, se ele é híbrido, se é pela Selic. Então, tudo isso a gente vê no quarto D. E o quinto é o desfrute. O desfrute é você usar o dinheiro com propósito. Um dos meus propósitos está aqui. Hoje já são 13 estados, 12 países, fruto da minha educação financeira. Entender que quando eu saio em férias, aqueles que convivem mais próximo de mim sabem que eu falo, eu vou para a Praia Grande. Mas a minha Praia Grande é isso daqui, ó. É algum oceano pelo mundo. Mas quando eu saio de férias, eu digo, eu vou para a Praia Grande. Mas não necessariamente estou no município de Praia Grande. Então, é alguma Praia Grande pelo mundo afora. Então, a ideia é o desfrute. Você ter as suas escolhas a partir das finanças, né? Bom, e aqui eu fecho. Então, vamos fechar esse diálogo, muito legal. Quero saber o seguinte, de quem ficou até aqui, os 51 que estão comigo, uma boa ideia, né? 2026, diferente? Por quais motivos? Copa do Mundo, eleições. Tendo Copa do Mundo, tendo eleições, nós já vamos falar que o ano é mais curto. Ademais, via de regra, a gente fala que o ano só começa depois do Carnaval. É uma outra máxima no Brasil. O que isso vai trazer? Mais feriados. Os feriados que nós não tivemos nesse ano, nós teremos no ano que vem. Olha, mais feriados, mais folgas, mais oportunidades de gastos. Mais gastos, mais dívida. O que o grupo comprou? Consciência. O que eu preciso? Comportamento. Agora, tendo o comportamento, nós podemos entrar 2026 com organização. E essa organização financeira passa por 2 momentos. Quero, de fato, fazer um 2026 diferente? Sim ou não? É uma reflexão de cada um. Agora,
Se eu quero fazer 2026 diferente e caminhar sozinho, eu já deixo o convite para vocês. Dia 8 de dezembro é feriado no município em que eu resido. Então, independente de qual seja a minha agenda do ano que vem, eu sei que dia 8 de dezembro de 2026 eu tenho essa disponibilidade. Então, quer fazer um 2026 diferente e ir sozinho? Já convido para 8 de dezembro de 2026, daqui a um ano, às 8 da noite, para acompanhar a nossa palestra. 2027 será seu ano da virada financeira, porque eu vou continuar fazendo da mesma forma. Isso sozinho dá para fazer, mas esse é um caminho. Agora, uma reflexão. Vamos fechar os olhos, né? Os meus aqui estão fechados também, enquanto eu leio, né? E fazer o seguinte, a seguinte reflexão, né? Imagine o seu eu do passado, ele que tomou decisões financeiras erradas, gastou por impulso, e se existe o seu eu do presente, alguém que hoje possui consciência do que precisa fazer, e ainda precisa de disciplina e consistência para continuar evoluindo. E existe seu eu do futuro, a versão que construiu riqueza, que vive sem preocupações financeiras, conquistou a liberdade para fazer escolhas e refém do dinheiro. Sem ser refém do dinheiro. Nós tivemos um encontro de amigos do colégio, né? Alguns que estudaram juntos desde a pré-escola, jardim, alguns que estudaram juntos no fundamental, primeiro grau, segundo grau, enfim. Nós tivemos há um certo tempo esse encontro de amigos de escola, depois de 30 anos, ou algo parecido a isso, né? 40 anos depois, enfim. E o diretor da escola fez um exercício conosco em algum momento. Ele nos levou à biblioteca da escola, né, como surpresa, colocou ali a ficha de cadastro de cada um, da matrícula de cada um na mesa, né, e perguntou: o que seu eu do presente tem a falar para essa criança? O que essa criança está vendo hoje? De fato, aquela pessoa que ela imaginava, vocês imaginam a emoção que foi aquele encontro? De você estar olhando para uma criança de 7 anos, que era a minha foto. Eu acho que eu melhorei muito olhando aquela foto com 7 anos, né? Você pode dizer que melhorei, né? E percebendo assim, será que hoje aquela criança está orgulhosa de mim? Aí, se eu passei por aquele exercício, o exercício que eu faço hoje é o seguinte: o seu eu do futuro, você daqui a 20 anos, vai se sentir orgulhoso de quem você é hoje? O exercício que eu fiz foi o eu do passado com o eu do presente. O que eu estou propondo hoje é o eu do presente com o eu do futuro. Será que meu eu do futuro vai ficar orgulhoso de mim daqui a 20 anos por minhas decisões financeiras? Então, nós temos dois caminhos. Um 2026 diferente, fazendo sozinho. Ou um 2026 com método. Só que esse 2026 com método não começa hoje. Será na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 da noite, eu vou fazer um outro encontro com quem quiser. Esse encontro tem um propósito: acompanhar durante 2026. É uma sessão estratégica, somente para quem quiser. Por que eu não apresento hoje uma proposta? Porque eu estaria sendo infiel comigo mesmo. Porque se eu estou falando que existe a regra das 24 horas, eu preciso pensar se eu vou decidir hoje pela emoção ou se eu quero participar dessa conversa na quarta-feira pela razão. Meu eu do futuro merece ou não? É isso que eu tenho que responder. Então, na quarta-feira, dia 10, vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, 8 da noite, um novo diálogo. Mas quem tiver comprometido com seu eu do futuro. Nesse QR Code, estou deixando uma lista de presença, porque eu sei que alguns que estão participando conosco precisam do certificado. Tá? Não precisa necessariamente sim, todos responderem, participarem dessa lista de presença, ok? É somente para quem precisa do certificado para depois usar na faculdade, fique à vontade. Mas é nessa lista que está no QR Code.
As minhas redes, LinkedIn, Face, YouTube, Instagram, é Jarbas Taunay. E o que eu digo sempre é isso daqui. Seja o que você gostaria de encontrar quando busca uma referência. Então, muito, muito obrigado por ouvir, por participarem das enquetes ao longo da semana. Foi muito gratificante ter aquela participação, o senso de pertencimento, e agora fica aqui disponível para as participações. Muito, muito obrigado. Pode ser para abertura de áudio, enfim, fique à vontade. Boa noite a todos. Olá, meu querido, tudo bem? Oi, Jarbas, tudo bem? Eu só queria dar os parabéns por essa palestra maravilhosa que você fez e vamos seguir em frente juntos aí, que eu preciso também na parte financeira. Já passei de 60 e não quero estar naquela posição que você falou, ok? Não, perfeito, muito obrigado, viu, mestre, por sua participação, tá? É sempre gratificante a gente trocar conhecimento, porque a gente passa, assim, por diversas fases na vida, né? E vai adiando o planejamento e a idade vai chegando, né? Vai chegando, enfim. Vamos dialogar. Eu cheguei da escola correndo, vim correndo aqui para o computador, né? Eu estava dando aula na ETEC. Eu falei, tem que dar tempo. Vim ouvindo sua palestra pelo celular, né? Aí deu para participar um pouquinho. Muito obrigado a você e a todos que estão participando. Você está dando uma palestra maravilhosa, mais uma vez, e vamos aprender com você aí, porque a minha parte é mais voltar para a parte técnica, engenharia, né? Minha vida é viver utilizando software de desenho, então agora vamos aprender também a mais a economia aí, a um mundo melhor. É o que eu desejo a todos. Muito ok, mestre. Com método, viu? Poucas ferramentas, muito método, disciplina, hábitos. Então, tenho 2026 sozinho, dia 8 de dezembro de 2026, 8 da noite, palestra com título 2027 será diferente. Com certeza. E vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Com método. Valeu, um grande abraço, Jarbas. Eu que agradeço. Vou só parar aqui a gravação.